Olá, povo santo, graça e paz, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de React doutrinário aqui no nosso canal. É uma alegria poder estar aqui servindo você com o esclarecimento da palavra. E conforme a gente falou no React 2, falando ali sobre a dificuldade que muitos têm de aceitar quem Deus é verdadeiramente, conforme combinado, nós vamos hoje estar falando sobre como entender o juízo de Deus, que é um assunto que, para muitos, é um grande tabu. E eu quero que você preste atenção na finalização do vídeo para a gente poder estar dando continuidade, esclarecendo acerca desse assunto. Então, vou rodar aqui para a gente assistir junto. Né? Como que eu posso utilizar Jesus, que é um objetivo, que é a verdade, né? E fazer uma projeção para esse lado da frente também. Porque eu não luto só com textos do Velho Testamento. Eu também luto com textos do Novo Testamento. Então, assim, eu não tenho uma resposta aqui que eu vou te dar. Olha, eu penso isso e é ponto final. Não, cara, aquele texto me incomoda. Aquele texto me incomoda. Me incomoda em que ponto? Me incomoda, cara, porque eu não consigo fazer um paralelo. Crendo num Cristo que tem o poder de matar Ananias e... A gente deu uma refrescada na memória aqui sobre o ponto que nós vamos estar dando continuidade hoje. Então, a dificuldade das pessoas, à luz daquilo que esse jovem expressou no vídeo, é justamente não conseguir conectar que Deus fez ao longo da história, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e fazer essa conexão com Jesus. Então, como de costume, eu trouxe aqui na tela, a nossa Bíblia está aberta para a gente poder falar sobre a autoridade de Jesus. João capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: em verdade, lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Eu trago esse texto como introdução da nossa conversa de hoje, para que você entenda que não há nenhum conflito entre o Deus do Antigo Testamento, como muitos colocam, e Jesus, assim como episódios que acontecem no Novo Testamento, como aquele descrito em Atos capítulo 5, que foi o juízo sobre Ananias e, consequentemente, sua esposa Safira. Pegando esse gancho, eu quero ir com vocês em Marcos capítulo 11, versículo 12. E aqui nós temos aquela passagem quando Jesus fala à figueira sem frutos. Na tradução que nós temos aqui, que é a Nova Almeida Atualizada, ele diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais ninguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Aí, passado o episódio do templo, vamos ao versículo 20. E, passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. E ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus. A figueira, ela foi julgada por estar apresentando algo que na verdade não tinha. Só para você entender um pouco da contextualização, a figueira, quando ela tem figos, automaticamente ela vai ter folhas. Então, como ela estava expressando algo, aparentemente falando, ela estava mostrando algo, mas que não estava carregando, porque realmente não era a estação, mas ela estava fazendo algo que estava fora de contexto, então ela foi julgada por isso. Pensei muito, já li algumas coisas a respeito disso, do porquê Jesus julgou aquela figueira, porque ela foi
né, sentenciada daquela forma, eu acredito que não é meramente porque Jesus ficou chateado, não tem nada a ver com isso. Mas existe um cunho ali, alguns apontamentos que alguns apontam para Israel como um símbolo daquela figueira, né, sendo ali a representação da hipocrisia, da falsidade de Israel e, consequentemente, vindo o juízo de Deus sobre a nação. E eu também vejo que a própria criatura, que é aquela figueira, ela também estava funcionando inadequadamente da forma que ela foi criada para funcionar. Então toda planta ela deve estar seguindo ali o seu fluxo de crescimento, de produção, de acordo com as estações que foram estabelecidas. Então, se não era a estação de frutificar, de dar figos, então por que você está apresentando algo que você ainda não tem? Então você está em desacordo com o fluxo natural das coisas. Então eu já fui um pouco a fundo nesse assunto para entender se plantas mentem, né? Já parou para pensar sobre isso? Plantas mentem. E aí, catando, eu me deparei com Abacuque capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta. Essa palavra aqui usada, mentir, é a palavra kashash no hebraico, que quer dizer enganar, mentir, falhar, tornar-se tendencioso, ser desapontador, ser falso, ser insuficiente, ser descoberto como mentiroso, desmentir, negar, disfarçar, agir falsamente. Então eu comecei a ver que é possível elementos da natureza enganarem, desapontarem, serem falsos e não funcionarem como deveria funcionar. Isaías capítulo 55, versículo 12, a versão da Bíblia NVT, nova versão transformadora. E ele diz: vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Eu sei que aqui nós temos uma linguagem alegórica para falar sobre os efeitos do governo de Cristo na terra, mas é evidente que há uma conexão de manifestação de sentimentos, se assim nós podemos dizer, na criação, onde ele fala aqui de montes e fala de árvores também. Então, isso, da mesma forma que Jesus amaldiçoou, vou usar a linguagem que Pedro usou, tá? Jesus amaldiçoou aquela figueira porque ela estava mentindo, ela estava agindo falsamente. Então, quando tudo for redimido, tudo aquilo que está programado a acontecer, o pecado for definitivamente eliminado da terra, então a consequência vai ser a criação celebrando ou vivendo uma alegria por não mais estar debaixo da maldição, debaixo da influência das trevas ou das consequências do pecado. Salmos capítulo 5. Aqui nós vamos já começar a falar sobre a maneira como Deus lida com esse tipo de comportamento, sobre falsidade, sobre engano, sobre mentira. Salmos capítulo 5, versículo 6. Ele diz: tu destróis os mentirosos. O Senhor detesta assassinos e enganadores. E ainda vamos lá em Oséias, capítulo 6, versículo 4. Nós vamos ler 4 e 5. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Então, Jesus expressa com clareza como o juízo de Deus funciona, porque ele não colocou a mão na figueira, ele não começou a arrancar as folhas ou tentar tirar ela do solo, desconectar ela da raiz.
mas simplesmente ele falou e, consequentemente, ela foi entregue à destruição, porque de fato ela secou desde a raiz, então o fluxo de vida dela foi cortado. E ela, a partir de então, não mais estava recebendo nutrientes, água, sustento para continuar vivendo. Então fica evidente que o juízo de Deus ele vem por meio da sua palavra. Não é a sua mão que mata, não é a sua mão que fere, mas são suas palavras. Quando há legalidade dentro de uma situação, Deus, como juiz, ele vai atuar. Lembra que a gente leu lá em 1 Coríntios capítulo 5? Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo falou aos irmãos lá em Corinto, quando houve ali o conhecimento da imoralidade sexual que estava acontecendo no meio deles. O homem estava tendo relações com sua própria madrasta. Então Paulo repreende a igreja e diz o que deveria ser feito com ele. No versículo 3 ele diz: embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito, e como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder do nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então aqui nós vemos um cenário não de perda de salvação, mas de consequência de uma vida deliberada no pecado, onde a consequência ou o salário desse pecado literalmente foi a morte. Então todo o contexto aqui ele é de juízo, uma audiência onde o réu está sendo julgado de acordo com a santa palavra de Deus. A pena está sendo deliberada e a pena nesse contexto é a morte do corpo, assim como aconteceu em Atos capítulo 5 com Ananias e Safira. Além de seres humanos, seres vivos, criaturas na criação, podem ser julgadas por Deus. Tanto é que em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 14, Gênesis 3,14, então o Senhor Deus disse à serpente, ou seja, ao animal naquela ocasião, uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Então você vê que houve uma sentença, um juízo sobre um réptil, sobre um animal, por causa do seu pecado, por ter permitido que tivesse sido ali usado para Satanás efetuar o seu plano. Então, só deixando claro essa questão de o diabo usar a serpente, embora a palavra serpente seja um apontamento para a figura demoníaca do diabo, na ocasião houve ali uma permissão por parte do animal para que fosse usada por Satanás. Por exemplo, a gente vê o anjo do Senhor falando através da jumenta de Balaão. Então, há a possibilidade de um ser espiritual utilizar um animal para poder fazer aquilo que ele quer, né? Então, a gente vê que a serpente deu legalidade a Satanás para ser usada. E por participar do plano do diabo, então ela também foi sentenciada, ela foi julgada. Inclusive, é descrito aqui no texto que a serpente é a mais sagaz. Então ele escolheu exatamente o animal que melhor iria se encaixar nos seus objetivos. Fica evidente para nós que no julgamento de Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos, Satanás encheu o coração deles, assim como fez com a serpente, assim como fez com Judas, assim como fez com tantos outros. E porque eles permitiram ali a indução de Satanás para que mentissem ao Espírito Santo, então eles sofreram a penalidade. Obviamente que Satanás já está julgado, né? João 16:11 fala sobre isso. Então a gente precisa entender definitivamente que o juízo de Deus funciona com a justa retribuição daquilo que a pessoa faz. Se uma pessoa faz coisas ruins, inspiradas pelo diabo, induzidas, levadas pelo diabo, então ela vai colher
os resultados daquilo que ela fez. Infelizmente, mas é assim que funciona. É por isso que todos devem andar de maneira agradável a Deus para não serem réu de juízo, de acordo com a própria palavra de Deus. Então, quando eu entendo claramente como as coisas funcionam, então eu não vou ficar conflitando com a realidade do caráter de Deus. Se eu sei que é assim que funciona, então eu devo simplesmente aceitar e entender como viver de acordo com essa perspectiva. Eu quero falar com vocês, antes da gente terminar aqui, sobre a soberania de Deus que Paulo destaca aqui em Romanos capítulo 9, e depois a gente vai dar um pulo em Romanos capítulo 11 para a gente falar. Versículo 19 diz assim: mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Versículo 20, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? O ponto que eu quero destacar aqui nessa passagem é: Deus é o criador de toda a humanidade. Então, se ele é o criador da humanidade, como a gente pontuou no vídeo passado, ele tem total direito de agir na humanidade como ele quer. Deus não é refém do ser humano. Deus, ele faz aquilo que está alinhado com a sua vontade, com a sua palavra. Então, como o legislador e juiz, ele tem o direito legal de estar atuando principalmente no contexto da sua própria casa, que é a família de Deus, que é a igreja. Então, se o procedimento não está coerente, não está certo, então ele não tem problema nenhum de julgar. Ele é perfeito, ele não erra no seu parecer. Ele é rico em misericórdia, como está escrito, a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas é bem verdade que quando há uma prática deliberada, incessante, sem responsabilidade do pecado, então inevitavelmente, um dia a conta chega e ela vai ter que ser paga. E eu quero encerrar falando sobre isso aqui. Romanos 11, 22. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para com você, a bondade de Deus. Desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também será cortado. Então, a palavra de Deus para nós, através desse ensinamento, você não pode considerar só a bondade de Deus. Você não pode olhar apenas aquilo que lhe é agradável no sentido do que você gosta da parte de Deus, mas você deve aceitá-lo como um todo. Paulo diz, considere a bondade e a severidade. Agora, a severidade não é para quem está andando na palavra, para quem está andando em obediência, para quem está andando em santidade, para quem está vivendo a vontade de Deus. A severidade é para quem está em queda, para quem está na desobediência, na incredulidade, na resistência àquilo que Deus quer. Se você não quer que coisas como essa aconteçam com você, então é só andar de modo digno do Senhor. E, consequentemente, eu acredito que aquilo que precisava ser esclarecido a respeito do episódio de Atos, no capítulo 5, ele foi esclarecido. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Esse canal é específico para a gente tratar sobre doutrina. Então manda teu comentário, fala comigo nas redes sociais, no Instagram, @ap.rafaelreis, Rafael com 2 Fs, e a gente vai poder estar conversando, trocando ideia. Você pode sugerir temas a serem abordados aqui. É um canal para a gente realmente destrinchar a palavra e crescer no conhecimento dela, tá bom? Então não deixa de compartilhar esse vídeo, de curtir, de deixar os teus comentários, de se inscrever caso você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para toda vez que um vídeo for lançado aqui no canal ou qualquer outro conteúdo, você ser notificado e o YouTube poder te entregar esse material, tá bom? Então a gente fica por aqui por hoje. Espero que você tenha aprendido, tenha crescido e estamos aqui para servir, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Shalom!